eu vou até começar com essa pergunta mesmo, já que a gente está falando sobre um debate, né? Tem dois debates colocados aqui pelo governo, pelo presidente Lula. Um é sobre a autonomia do Banco Central e outro é sobre as possíveis alterações na meta de inflação. Eu queria a sua opinião em relação a isso. Discutir esses dois temas é algo problemático em si? Por que não fazer essa discussão? Eu acho que toda discussão ela é válida quando você tem embasamento técnico e você apresenta esse embasamento técnico e ouve o contraponto, né, para saber o seguinte: será que em algum momento a decisão foi tomada, ela não foi errada, então está na hora de revisar? Eu acho que isso é justo. Porém, a forma que está sendo feita, com um ataque vindo do executivo, não me cheira muito bem. Porque não tem. Veja só onde chegamos, a presidente do PT criticando o que ela entende de política monetária, sabe? Eu acho que o debate tem que ser apresentado, o discurso ou as discussões têm que ser apresentadas pelo ministro da Fazenda, de forma racional, não pelo presidente da República. O que acontece é muito simples. Começo de ano, já no final do ano passado, depois de ter ganho a eleição, o Lula, obviamente, disse o seguinte: olha, vou mudar o país, mas a gente precisa ter dinheiro. Apresentou ali, foi lá, aprovou a PEC da transição. Juros altos, claro, no mundo inteiro, os juros altos ele é impopular. Mesmo em democracias como os Estados Unidos, que tem o Banco Central independente há anos, lá sempre vai ter uma pressão também do presidente do país. Olha, o juros está alto, vê o que pode fazer. Isso é normal. O que não pode é ter ingerência. Vamos lembrar rapidinho o que aconteceu em 2015, com a ingerência do executivo sobre o Banco Central, de Alexandre Tombini, se eu não me engano, que a taxa de juros atingiu naquele momento o menor nível da história, que eu acho que era 7%, alguma coisa assim, e o Brasil entrou num problema crônico de recessão econômica 2015, 2016, com inflação de 2 dígitos. O passado nos ensina, não dá para a gente errar, né, cair no mesmo erro do passado e no mesmo erro que o PT fez. Veja só, tá? Quando eu falo PT, eu não estou criticando o governo Lula e nem vou elogiar Bolsonaro. Eu estou querendo contextualizar para falar tecnicamente o ambiente de política monetária. Pois bem, nesses 100 primeiros dias de governo, o Lula precisa jogar para a torcida, obviamente, e é para quem o votou nele, para quem o apoiou, 60 milhões de pessoas, dizendo o seguinte: eu só vou atingir as minhas promessas se eu tiver o apoio popular, e para ter o apoio, e tendo o apoio popular, ele consegue apoio no Congresso. Então, isso faz parte do jogo político. O que não faz parte do jogo político é encontrar, achar um bode expiatório, Roberto Campos, e ficar o atacando, né, diretamente, sem grandes justificativas. Eu acho o seguinte, sendo bem claro, eu acho que, por falar, olha, a gente precisa ter juros menores. Eu concordo, todo mundo acredita nisso. Agora, o próprio vice-presidente da República disse: juros menores são saudáveis, mas nós temos que entender o que faz com que esses juros sejam altos. Será que não é uma concentração bancária que existe? Será que é a cunha fiscal que incide sobre as operações? Será que não é um ambiente fiscal, né, que preocupa os agentes econômicos? Isso faz ter um prêmio de risco maior? Então, nós temos que ter um debate, sim, mas não o Lula tem feito, Gleisi Hoffmann, isso é um absurdo. E aí, só rapidamente, um parênteses, eu acho, já há muito tempo, eu tenho falado o seguinte: o Brasil, com relação às metas de inflação, a gente precisa rever sim, mas essa revisão ela não tem que ser por caneta, ela não pode ser por decreto e por uma vontade política, porque a discussão que está se construindo, ela é política. Vamos lembrar o seguinte: Roberto Campos, e eu acho que como presidente de uma instituição importante como o Banco Central do Brasil, não poderia, por exemplo, ter ido votar nas eleições de 2022 com a camisa do Brasil, que era um claro apoio ao Bolsonaro. Sim. Isso gerou uma Eu queria. indignação, obviamente. Eu vou pausar essa fala só um minutinho para contextualizar isso para a nossa audiência, é o que eu deveria ter dito antes, né? Uma das coisas que alimentou essa má vontade, para dizer o mínimo, né, do governo Lula com relação ao Roberto Campos Neto foram duas coisas, na verdade. Foram
O fato dele, no dia da eleição, ter ido votar com a camiseta do Brasil, que ali se tornou uma espécie de uniforme oficial do bolsonarismo, e também aquela fotografia publicada pela Folha de São Paulo do celular do então ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, senador da República, e que eles estavam num grupo de zap ali de ministros do governo Bolsonaro, o nome acho que era Ministros Bolsonaro, inclusive, e claramente ele estava marcando o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes numa mensagem. E aí levantou-se essa bola, porque para além da discussão da autonomia do Banco Central, beleza, o Banco Central tornou-se independente, mas aí os petistas falam, independente do quê? Se o presidente do Banco Central está dentro dessa autonomia, participando de um grupo de zap com ministros do governo, se ele vai votar no dia praticamente uniformizado de bolsonarista. Do ponto de vista do PT, e essa é uma concessão que eu faço, fica difícil confiar, né? Parece uma espécie de agente secreto, porque afinal, boa parte do que trouxe votos para o Lula, como eu disse no começo da live, era a promessa de crescimento econômico. Boa parte do crescimento econômico está atrelada à política monetária. E o personagem que é o presidente da instituição que define como será conduzida a política monetária é claramente alguém próximo do Bolsonaro, do adversário número 1 do PT, que perdeu a eleição no ano passado. Então o PT fala, como que a gente vai confiar nesse cara? Praticamente, pelo menos olhando o que aconteceu nos últimos dias, eles decidiram de fato que o Campos Neto não é confiável, que ele tem que se tornar uma espécie de inimigo número 1 da República, e como eu fiz essa recapitulação na abertura da live, eles foram para cima do Campos Neto com tudo. E é curioso, eu acho que essa entrevista do Campos Neto, Alex, que ele vai dar para o Roda Viva na segunda-feira, é uma excelente oportunidade para ele explicar para o Brasil qual é a relação dele com o projeto político do Bolsonaro e, inclusive, dizer se ele entende que foram erros esses que agora vieram à tona, né? Dele estar no grupo com os ministros do governo Bolsonaro, dele ter ido votar uniformizado de bolsonarista. Mas, apesar disso, eu volto a pergunta para você. Isso é motivo suficiente para tentar fritar o presidente do Banco Central? Aliás, ele também participou daquela reunião ministerial quando o ministro do Meio Ambiente falou, passa a boiada, lembra? Ele também estava presente. É muito amigo do Bolsonaro, né? É demais para alguém que está batendo no peito gritando independência. Podia ter sido mais comedido, para dizer o mínimo. O Greg, eu acho o seguinte, uma coisa é importante, que é a independência do Banco Central, quando a gente fala em independência, é que numa transição de governo, como aconteceu agora, não tem uma ingerência diretamente e simplesmente vai lá e troca o presidente do Banco Central. Primeira coisa, isso acontece nos Estados Unidos há anos, há muitos anos, lá tem uma autonomia de jure. Aqui no Brasil, a gente tem uma autonomia operacional há muito tempo, com parênteses do período em que houve a ingerência da Dilma sobre o Tombini, se eu não me engano, que forçou uma queda de juros sem ter um contexto para aquilo, tá? Então, mas o Banco Central sempre teve uma autonomia operacional. Autonomia de jure, né, ou seja, por mandato, é do colegiado, não é do presidente. É importante, sim, para dar maior previsibilidade para o país, para em ciclos alternativos de poder, de presidente da República, não ter trocas de presidente do Banco Central e você mudar todo o viés e isso gerar uma instabilidade. Então, eu defendo, sim... Houve uma falha na transmissão, a Alex. autonomia do Banco Central. Você me ouve, Alex? Uma maior confiança nas instituições. Oi, travou? A sua conexão travou. Eu não sei se você... Agora tá. Agora, você estava falando do que você defende. Você pode retomar desse ponto, por favor? Isso. Então, eu defendo a autonomia de jure do Banco Central, até porque o próprio Lula tem dito e reiterado a independência e o fortalecimento das instituições. Vale lembrar que instituições não são só Congresso Nacional, Executivo, Legislativo. O Banco Central também é uma instituição importante para o país que precisa ter a sua independência e o seu respeito e o seu fortalecimento, partindo do Executivo, tá? Isso é importante para o Banco Central fazer o seu papel de estabilidade monetária para a gente ter previsibilidade de longo prazo para atrair os investidores. E taxa de juros, ela não é unilateral e ela não é exclusiva do presidente do Banco Central. Ela é do colegiado. Ok? Isso posto, vale lembrar que a alta de juros começou no governo Bolsonaro. Já era antes, já era um problema a inflação antes. Ele só vem mantendo, né, aquilo que ele já falava há muito tempo atrás, e eu acho que em alguma live nós conversamos sobre isso,
o Banco Central sempre falava a questão do risco fiscal, que já estava estabelecido lá atrás, há 2 anos. Se a gente for revisitar as atas, o Banco Central sempre falou do risco fiscal, que o preocupava, e isso ainda vem sendo mantido. Até agora não se sabe o que é o arcabouço fiscal, né? Pois bem, Exato. então isso traz inseguranças. E aí, quando você tem esse embate do presidente da República, porque ele de fato quer entregar aquilo que ele prometeu, senão ele vai colocar a culpa no seu antecessor, né? Sempre é assim que funciona no Brasil, a culpa é sempre de quem saiu do cargo. Ele não quer passar por isso, mas ele não precisa fazer esse embate agora, ou faça de uma forma técnica, apresentando os argumentos. E não tem que deixar a Gleisi Hoffmann falar nada. Quem é ela para falar alguma coisa de política monetária? Jesus, onde estamos? Não é assim. O ministro da Fazenda ele está entrando num desgaste que é desnecessário para o governo, porque ele é do PT de carreira e ele é um provável concorrente ao cargo em 2026. Então tem esse certo desgaste um pouco, mas o Lula não vai desgastar o ministro da Fazenda ao extremo. Ele vai desgastar quem? O cara do Banco Central, que não foi ele que colocou. E eu Sim. não acho, sinceramente, que ele seja um espião ou agente duplo. Ele simplesmente foi indicado pelo Banco Central, pelo presidente Bolsonaro. Sim, fortaleceu e muito estreito ao Bolsonaro, mas, de novo, as decisões do Banco Central são decisões colegiadas e são decisões técnicas. Agora, o Lula ele tem uma carta na manga. Ele vai indicar o diretor de política monetária, que é o braço direito e a diretoria mais importante do Banco Central na decisão dos juros. Então, por que ele não indica e espera para ver o que traz para ele de informações para aí sim ele entrar no embate? Nós estamos falando aí de apenas 38, 39 dias de governo, não chega nem a 40 dias. Sim. Calma, não é? Não E vai o dar para Bruno fazer Serra tudo em sai 100 do dias. cargo no dia 28 de fevereiro, agora, né? Então a troca está na iminência de acontecer. Alex, eu preciso fazer uma última pergunta e seguir aqui com o nosso noticiário. Eu queria que você ajudasse a gente a entender qual que é o impacto no mercado das falas do Lula. Porque, enfim, é o presidente da República, né? O que ele fala acaba fazendo preço. Eu queria que você ajudasse a gente a entender por que, quando o Lula questiona a autonomia do Banco Central e ataca o presidente do Banco Central, qual que é o impacto disso para o mercado financeiro imediato? Como que uma coisa gruda na outra? Quando você tem um governo que é mais à direita e um ministro da Economia que sempre defendeu, no caso de Paulo Guedes, a questão da austeridade fiscal, ainda que eles também tivessem gasto bastante, mas tinha claramente, né, um viés mais alinhado com o Banco Central, e você muda o governo, um governo mais movimentista, que já vem com um cheque ali de mais de 200 bilhões para gastar nesse ano, um governo que foca sempre no social, e isso é importante, porque o Brasil tem diferenças financeiras, econômicas e culturais. Ele foca muito no social, isso é importante, mas o social passa por ter uma inflação baixa e, por isso, o principal remédio mais eficiente é a taxa de juros. Então, não faz sentido esse embate, porque o Banco Central está trabalhando para que haja, sim, não um imposto direto, que é a alta de preços de alimentos, por exemplo, para essa faixa da população que o governo defende e que, inclusive, aumentou para R$ 600 o Bolsa Família. Então, é importante que tudo se conecta. Veja, o impacto para o mercado financeiro é muito grande, sim, porque houve essa mudança de governo. O Lula colocou o ministro da Fazenda, que é o seu aliado há de muito tempo, e com foco mais desenvolvimentista, né? Ou seja, mais populista. Então, há uma preocupação de que a gente não vai conseguir colocar a casa em ordem tão cedo. Aliás, o secretário de Política Econômica, que é o Galípolo, se eu não me engano, ele tem ideias mais, mais heterodoxas. Essa é a grande preocupação no mercado financeiro. Será que o Brasil não vai começar a flertar com áreas que são preocupantes em termos de médio e longo prazo, de controle inflacionário, né? A própria condução do BNDES, tudo isso preocupa o Banco Central, desculpa, o mercado financeiro, que cobra ali um prêmio de risco muito grande, até que fique claro que a ingerência não vai ser efetivada. Ela fica apenas no campo do discurso. E, de novo, eu acho justo o Lula, como presidente, querer uma taxa de juros mais baixa. O que eu não acho justo é um embate com o presidente do Banco Central sem ser um embate técnico,
sem mostrar por que ele está errado. É muito óbvio que juros altos atrapalham o crescimento, isso é óbvio. Mas é por isso que tem que subir os juros, para desacelerar a economia e reduzir os preços. Isso é óbvio, qualquer aluno de primeiro ano de economia sabe. Agora, mostra o quanto isso é importante para o governo em termos práticos, em termos técnicos. E só para concluir, que eu acho sério, a questão das metas de inflação. É importante, sim, o Brasil revisar o sistema de metas de inflação. Nós temos uma inflação, como você disse, de 3% para o ano que vem como meta. Como a gente quer atingir uma inflação de país desenvolvido, sendo que a gente tem baixo nível de produtividade, quase 30% do IPCA são preços administrados, ou seja, preços que vão subir de qualquer jeito, independente do nível da taxa de juros. O Brasil tem um efeito direto, instantâneo da desvalorização econômica, da desvalorização do dólar, tanto nos combustíveis como nas commodities, e o Brasil é um grande produtor de commodities. Então, enquanto a gente não desatar esse nó, esses gargalos, o Brasil vai sofrer muito com essa inflação. E a gente sempre vai ter uma ambição de inflação de país envolvido com problemas de países emergentes. Então, acho que é importante discutir, sim, o sistema de metas, mas não alterar por canetada. E aí, nesse ponto, a próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, nós temos, de um lado, o Roberto Campos Neto, defendendo, obviamente, o sistema de metas, o ministro da Fazenda provavelmente querendo mexer na meta, ou seja, uma meta maior, e o desempate fica com a Tebet. A Tebet vai ser super importante nessa reunião para a gente entender para onde que vai a economia brasileira. Se a gente vai chegar cada vez mais próximo do abismo em termos de política monetária, ou se não, nós vamos retomar as rédeas e vamos conseguir enfrentar esse problema da inflação, e não precisa ser uma inflação de 3%, ela pode ser 4% ou até 5%, pelo menos nesses 2 próximos anos, para recuperar a atividade econômica. Alex Agostini, economista-chefe do Austin Rating. Alex, bem-vindo de volta às nossas lives aqui e espero que você tenha uma plena recuperação, né? Você está saindo do período de licença aí e venha em breve, por favor. Sei que assunto não vai faltar. Eu agradeço mais uma vez, Gregory, pelo convite. E não se esqueçam também que nós estamos ainda comemorando o aniversário da Suno. As promoções continuam valendo. Várias das nossas assinaturas estão aquela promoção campeã de 3 anos pelo preço de 2. Ou seja, você paga por 2 anos e você recebe 3 anos de assinatura da Suno. Com todas as carteiras recomendadas, os plantões tira dúvidas, os cursos que vão junto, os e-books que vão junto. É muita promoção para vocês aproveitarem. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, não se esqueçam de acessar o link que está na descrição deste vídeo e que também está na descrição das plataformas de áudio. Aproveitem, a promoção é por tempo limitado, a gente só faz 6 anos em um momento.